Agora veja bem, eu vou fazer essa parte aqui, ó, tá? Eu quero fazer essa parte aqui, porque eu vou considerar que daqui até aqui é um objeto único. Só que olha só onde eu estou com o ponto, lá atrás. Então o que eu vou fazer? Vou, usando a mesma inteligência que a gente já começou, tá? Eu vou dar continuidade. Então eu vou criar um ponto corrido simples aqui, contornando essa parte da trombinha aqui do elefante. Beleza, vou parar aqui com um ponto, o ponto costura. Na verdade eu não posso parar aqui, porque se eu der a entrada C com esse objeto aqui onde eu estou, ele vai terminar lá em cima e eu preciso que ele termine aqui embaixo. Então nesse caso, eu vou dar continuidade com o corrido simples aqui, levando ele até a extremidade do objeto que eu quero fazer, o próximo aqui com a entrada C com o ponto dentado. Vou até lá em cima. Ó, vou parar com ele aqui. Beleza. Agora eu vou usar a ferramenta entrada C e vou criar o ponto voltando. Porque nesse caso eu já estou obrigando o Wilcon, eu já estou ensinando o Wilcon qual o caminho que eu quero que ele percorra. Então eu quero que ele volte bordando a entrada C e ela vai dar acabamento aqui embaixo aqui, ó. Beleza, eu vou parar por aqui, tá? E aí a gente já fez essa parte, beleza? Vamos dar continuidade. Tá, ó, esse aqui, por exemplo, é um bordado de aplique, tá? Feito com uma aplicação com tecido diferenciado aqui, que é o de carneirinho. E aqui tem um contorno, tá vendo? Nesse caso aqui, o contorno foi usado para poder travar o tecido de aplicação. Então a gente vai trabalhar com esse contorno aí. É um contorno em ponto cheio, tá? Mas temos também um outro tipo de contorno, que é esse daqui, ó. Desse trenzinho. Inclusive é usada a mesma ferramenta, só que ele tem um tipo de ponto diferente, tá vendo? E aqui embaixo você observa que na barra de ferramentas fusão espelhada você tem dois botões. Se você usar o matriz ou usar o refletir. Vamos começar pelo matriz aqui, ó. Aí você vê que ele exatamente, olha só o que ele fez. Ele fez exatamente o que eu preciso. Ó, cliquei, tá pronto. Se você observar, inclusive, vou dar até um redesenhar devagar aqui para você ver o quanto essa ferramenta nos ajuda. Olha o tempo que eu ganhei na programação desse desenho, não tendo que fazer o que eu fiz inicialmente. Duplicar um por um, agrupando ou não, e depois organizar as cores. Olha, tudo pronto, já está pronto com essa ferramenta. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. A lhama também não tem segredo, a lhama é até mais fácil. Por quê? Porque ela faz essa primeira marcação única aqui, olha só, total, faz essa marcação total. Aí você colocou o tecido, vem a fixação, que é essa parte aqui. Então tá aqui, ó. Fez o primeiro, marcou, colocou o tecido ali, aí ele vai fixar, fixou, vai fazer o branco. E aí faz o ponto cheio branco para dar acabamento, travando e dando acabamento no tecido, tá vendo? Finalizando a parte da aplicação. Como você observou, a gente bordou aqui, tá aqui o resultado. O bordado ficou legalzão pra caramba. A única coisa que eu fiz aqui diferente foi o seguinte, já para te adiantar. Eu coloquei um fundo tatame que no desenho original que a gente desenhou juntos não tinha colocado, então eu preferi colocar esse fundo tatame e eu aumentei um pouco o tamanho também, tá? Ele de 9,5 que a gente programou, né? Ele foi para 12, 13 centímetros praticamente. Então tá aqui o resultado. Agora eu vou recortar, tá? Eu vou recortar, tirar a entretela e na sequência a gente já vai aplicar o termocolante para você ver como funciona, beleza? Dá um pouquinho dessa pontinha aqui, ó. Então eu vou tirar essa pontinha aqui com a ferramenta forma. Ó, vou tirar essa pontinha aqui. E aí eu posso apagar o primeiro, porque o segundo ele já está com essa edição do início ali. Então, quando eu duplicar e arrastar para o lado, eu vou ter essa emenda perfeita ali, tá vendo? Nesse caso aqui, horizontalmente, como eu falei, o desenho não vai ter emenda. É claro que eu realmente bordei na Janome, como você pode observar nesses pequenos takezinhos que eu fiz aqui na hora de fazer o contorno ali, justamente para te mostrar que sim, o bordado está certinho, a matriz está perfeita, e exatamente para validar o que eu falei na aula passada. Eu levei o arquivo para bordar na Janome. Está reguladinho, está com a bobina em dia, está tudo bonitinho a máquina. Então eu peguei a malha, usei até a mesma entretela, tá? Sem cola, nova que a gente chegou aqui pra gente, coloquei para bordar e o resultado foi que deu certinho, o bordado ficou perfeito, ficou bacana. Aí você pode analisar os pontos, você pode analisar o contorno, ficou tudo certinho bordado. Só que tá vendo esse acabamento aqui? Ó, se você quiser melhorar, você pode colocar um pesponto aqui, ó, tá vendo? Às vezes esse tipo de acabamento aqui, ó, merece esse pesponto aqui, que ele dá um acabamento mais fechadinho. Aí vai depender da estrutura, tá? Vai depender do acabamento. Aqui, por exemplo, eu já não recomendaria. Porque se você observar, olha a quantidade de pontos que ele vai colocar ali dentro, tá vendo? Ele aumenta um pouco a quantidade de pontos. Aqui até que não aumentou muito não por causa da fração de deslocamento ali, que é bem curtinha. Esse aqui, por exemplo, vai dar para você ver bem, ó. Vou colocar aqui. Tá vendo? Como é que ele fechou quadradinho? Então isso aqui dá um acabamento diferenciado também. Tende a melhorar e colabora com o acabamento do seu Riplet, tá? É diferente, é uma aplicação convencional também, muda um pouquinho a estrutura,
porque essa aqui eu vou te mostrar na prática, que a gente vai marcar, colocar o tecido e o corte vai vir depois do bordado pronto, que a gente faz esse corte, dando esse acabamento aqui. E por baixo desse tecido de carneirinho rosa, a gente colocou uma manta acrílica para dar esse volume no aplique. Então também é um procedimento muito comum para fazer a aplicação e dar esse efeito diferenciado. Então tá aqui.